Olá, eu sou o Dalton Ribeiro e este é mais um episódio do Dalton Cast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. E hoje nós vamos falar sobre um tema que muitos empresários desejam, mas que também enche estes empresários de dúvidas e até de medos. Será que é hora da sua empresa crescer? Qual é o caminho mais seguro em direção a esse crescimento? É sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje. Então, vamos lá. Bom, mas como sempre, né, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, é bom fazer alguns esclarecimentos. Eu preciso pontuar alguma coisa que é muito importante e que tem profunda relação com essa questão do crescimento. Isso se chama canal de entrega. No modelo de negócio da sua empresa, tem algo chamado canal de entrega. Ah, Dalton, mas a minha empresa nem tem um modelo de negócio? Ela tem. Você pode não ter definido claramente, não ter colocado no papel, mas queira você ou não, a sua empresa tem um canal de entrega. E isso está definido na forma como você entrega os seus produtos ou os seus serviços. E ele pode ser basicamente de duas formas, que até eventualmente podem ser combinadas. E eu estou falando de canal de entrega, que é diferente de canal de venda, que você já pode ter ouvido falar por aí, até mesmo aqui no Dalton Cash, quando a gente fala de marketing. Porque quando a gente fala de canal de entrega, a gente tem basicamente esses dois modelos. O modelo físico, e aí eu vou pensar, para ficar mais claro, eu vou falar aqui de duas subdivisões do modelo físico. Um serviço tradicional. O que é o serviço tradicional no modelo físico? É quando você vende seus produtos ou você presta serviço fisicamente, você entrega essa prestação fisicamente. Então, você entrega um produto fisicamente, ou você leva na casa da pessoa, a pessoa vai buscar lá na sua loja, ou você presta um serviço, vai fazer, por exemplo, uma manutenção no ar-condicionado, as pessoas vão na sua loja para fazer uma refeição, para comer um lanche. Você entrega alguma coisa fisicamente. Então, você tem necessariamente o contato físico entre as pessoas no serviço tradicional, onde você ou a sua equipe de funcionários está ali entregando aquele serviço. É claro que você também, a outra subdivisão desse modelo físico é o que a gente chama de autosserviço. Você tem algumas modalidades de negócio ali que você não precisa necessariamente ter uma pessoa lá atendendo. Ué, Dalton, isso é possível? Sim. Pensa, por exemplo, naquele modelo de lavanderias, né, automáticas. Você chega lá com a sua roupa, programa lá diz lá o que você quer, o sistema define lá uma máquina para você utilizar. Isso é o moderno, né? O antigo você botava moedinha na máquina. Eu peguei esse lá nos Estados Unidos, no começo dos anos 2000, era de moedinha. Agora não, agora é um negócio mais moderno, né? Então, você passa lá seu cartão de crédito, o sistema diz lá para você usar a máquina número 5, você vai, coloca a sua roupa, liga, a máquina faz tudo sozinho. É um autosserviço. Você não tem pessoas ali atendendo. Você tem realmente alguém que, em caso de dúvida, você pega o telefone, liga, alguém vai te atender. Mas o serviço em si não precisa de ninguém ali para prestar aquele serviço. Então é o que a gente chama de autosserviço. Também pode ser considerado autosserviço aquelas máquinas automáticas de compra, né? Você passa o cartão ou você coloca o dinheiro. Acho que tem dinheiro, são sempre mais complicadas, né? Porque o dinheiro não pode estar amassado, não pode estar isso, não pode estar aquilo. Mas como a maioria das pessoas hoje compra com cartão ou com celular, né? Cartão lá no celular, as pessoas vão lá, compram, retiram o produto, a máquina libera lá o produto, você leva o produto para casa. Então, esse é o autosserviço. Também é um canal de entrega físico, você precisa interagir com o equipamento, com o estabelecimento. Mas ali no autosserviço você não tem ali as pessoas atendendo. Significa que no autosserviço se vai atender 5 ou 25 pessoas no dia, tanto faz. Você não precisa ter pessoas ali atendendo, sendo demandadas para aquilo. Nesse tipo de negócio, onde você tem um modelo físico de entrega, que é a maior parte dos negócios tradicionais, né, que existem, a padaria, o restaurante, a farmácia, o supermercado, e prestação de serviços clássicos, né, transporte. Então você tem ali uma capacidade de entrega que está atrelada à infraestrutura física. Então você precisa ter uma loja, você não tem um restaurante para atender 20 pessoas, se você quiser crescer, você precisa de um restaurante para 50 pessoas.
Então, o crescimento está diretamente relacionado à estrutura física, né? Então, a capacidade que você tem de entregar, seja produto ou serviço, está relacionada à infraestrutura física, ou de equipamentos, ou de quantidade de pessoas que vão prestar aquele serviço, né? Se você faz seu serviço lavagem de carro, uma pessoa lava um carro a cada hora. Se você tiver 10 pessoas, você consegue lavar 10 carros por hora. Então, nesse modelo físico, a sua capacidade está relacionada à quantidade de infraestrutura, de pessoas, equipamentos, máquinas, local. Então, essa coisa tem uma relação. E é óbvio, nesse modelo, onde você tem mais pessoas envolvidas e mais equipamentos envolvidos, você tem um nível de complexidade muito maior na gestão de todos esses processos. Então, obviamente, são modelos onde você tem um nível de gestão que é maior, porque a quantidade de processos e pessoas envolvidas tende a ser maior. Olhando para um outro modelo de canal de entrega, você tem o canal de entrega que adota ali o modelo online de entrega. Como assim o modelo online de entrega? Bom, vamos de novo dar exemplo para ficar mais claro. Você tem ali de novo os serviços que eu vou chamar de tradicionais, né? Serviços tradicionais onde você tem alguma pessoa prestando um serviço. Ah, dá para ser canal de entrega online para produto? Não dá para ser canal online de entrega de produto. O produto você precisa fisicamente entregar na casa da pessoa. Não tem ainda como você teletransportar ou entregar pela telinha do computador ou do celular o produto. Então, comecei a entender agora. Você pode até vender online, mas a entrega é física. Mas tem alguma coisa que você entrega online? Tem serviços que você entrega online, unicamente serviços. São serviços, e aí, de novo, vou dividir entre o modelo tradicional de prestação de serviço e o autosserviço. No modelo tradicional de prestação de serviço, você tem uma ou mais pessoas entregando um serviço ali ao vivo, né? Ou seja, por exemplo, hoje você tem médicos que atuam com canal de entrega online, a famosa telemedicina. Então você pode ser consultado por um médico dentro da sua casa com seu celular ou com seu computador, por uma videoconferência. Então você tem ali a telemedicina, a entrega do serviço é online. Você tem, por exemplo, treinamentos, cursos, serviços de consultoria e até mesmo de mentoria que são online. Eu sou um prestador de serviço online. A maior parte dos meus clientes eu atendo online. Então eu estou lá ao vivo, numa videoconferência, entregando conhecimento, conteúdo, orientando, tirando dúvida dos meus clientes online, ao vivo. Então é online e é ao vivo, um modelo tradicional de entrega de prestação de serviço online. E aí, quando a gente está falando desse tipo de serviço, ele pode ou não ter uma relação com a capacidade. O meu serviço, por exemplo, ele tem uma relação com a capacidade? Tem. Como ele é ao vivo, ele está limitado, a minha capacidade é limitada pela quantidade de horas que eu disponibilizo para as mentorias. Quem me conhece, me acompanha, sabe que essa não é a minha única atividade. Eu também sou sócio de alguns outros negócios, participo de conselhos de administração de outros negócios, então, e tenho aqui esse tempo que eu dedico gravando conteúdo para a minha audiência. Então, eu divido a minha agenda lá, então a minha capacidade de atendimento de mentoria, por exemplo, ela tem uma limitação. Eu não consigo trabalhar de forma indefinida, aumentar a minha quantidade de mentorados de forma indefinida. A mesma coisa é para o médico que atende por telemedicina, para o nutricionista que atende ali também online. Então, todos os profissionais, eles têm uma limitação de capacidade, quantidade de cliente. Bom, aí quando a gente fala de autosserviço no modelo online de entrega, e obviamente você pode estar abrindo um monte de perguntas e tendo um monte de insights aí enquanto você ouve tudo isso. Mas no modelo online você também tem autosserviço, serviços disponibilizados ao cliente, onde você não precisa de ter alguém interagindo ali com o cliente ao vivo, nem mesmo que seja online. Como por exemplo, o Spotify, talvez você esteja ouvindo esse podcast no Spotify, é um modelo de negócio onde não tem ninguém lá prestando serviço nenhum. Você entra lá, escolhe o que você quer, está tudo disponível lá, é autosserviço. Você pode ter 1 milhão ou 100 milhões de clientes, que a quantidade de pessoas
que é para prestar esse serviço é zero. Você entra lá e está tudo lá num banco de dados lá. Você mesmo sobe lá, os arquivos são colocados lá dentro de um servidor e aquilo está disponível. Você consome quanto você quiser e sem precisar de interação com nenhum ser humano. Um Airbnb também, uma plataforma onde os ofertantes dos quartos ou das casas cadastram lá os seus espaços, as pessoas que querem se hospedar entram lá e procuram dentro daquilo que está cadastrado, o negócio é fechado ali de forma online, todo mundo se fala, se eles precisarem se falar, eles se falam diretamente, você não tem intervenção nenhuma no ser humano ali. Ah, Dalton, mas tem um call center, tá bom, mas um call center hoje em dia está até automatizado, né? Com inteligência artificial, então você não vai precisar nem de pessoas ali atendendo no call center. E de novo, o call center ali é muito mais um suporte. 99,9% das pessoas faz tudo sem interação com nenhum ser humano. Então, um outro modelo são treinamentos gravados, né? Você compra lá um treinamento, um curso, está lá gravado, é o mesmo conteúdo para todo mundo, é um negócio basicão lá, pode ser até um negócio aprofundado, mas é igual para todo mundo. Você entra lá e consome aquele conteúdo que está lá armazenado, parecido com o Spotify. Um outro modelo de negócio é um modelo de sistemas, né, e plataformas de serviços, ali no modelo Software as a Service, né? Ou seja, em vez de comprar um negócio que instala no seu computador, aquilo está lá, web, você entra, acessa, muitas vezes você compra, faz o login lá, entra, usa aquilo tudo e não precisa de nenhuma interação com seres humanos. Então, quando você tem esse tipo de modelo de negócio, obviamente, você não tem uma restrição de capacidade. Ah, Dalton, mas tem a capacidade dos servidores lá, a quantidade de acessos simultâneos. Legal, mas isso aqui é uma coisa relativamente barata quando você compara com uma loja física, por exemplo, ou com quantidade de colaboradores que você tem que ter quando você atende alguém através das pessoas. Então é muito mais fácil você ampliar e você tem uma capacidade que tende a ser assim ilimitada de clientes. Né? Então, o Spotify pode crescer até quanto? Né? O Airbnb pode atender até quanto? Né? Um treinamento gravado pode ser assistido por quantos milhões de pessoas, o mesmo treinamento? Então, a capacidade, você não tem uma relação direta entre capacidade de atendimento e infraestrutura, nesse que é o modelo mais fácil possível para você expandir o seu negócio. Bom, e legal a gente entender que não dá para dizer, quando a gente fala de crescimento não é igual para todo mundo, né? E às vezes as pessoas vão lá e veem, eu comecei ontem e hoje eu já estou faturando 5 milhões, tá bom, mas que modelo é o seu negócio? Então, seu modelo é um negócio de entrega online autosserviço, é muito mais simples do que um modelo tradicional, onde você precisa de ter uma entrega física do seu produto ou do seu serviço. Beleza? Então é legal a gente sempre fazer dar esses esclarecimentos para que você não compare bananas com laranjas. Então isso faz toda a diferença. Então, no modelo de entrega física, que é o modelo mais complexo de crescimento, tem um modelo mais complexo, tende também a ser um modelo que é menos rápido de crescimento. Por quê? É difícil imaginar alguém que está começando um negócio que vai começar um negócio hoje com uma loja e daqui a 3 meses vai ter 100 lojas. Difícil acreditar que isso seja possível. Claro que pode ser uma coisa nova. 3 meses sem loja talvez seja um pouco de ambição demais. O modelo que a gente de entrega física demanda pessoas e infraestrutura. Para você aumentar o seu faturamento, se aumentar a quantidade de clientes que você atende, você tem que aumentar um monte de coisa. Né? Então, quando você fala em aumento, em crescimento para empresas que têm um modelo de canal de entrega físico, a gente está falando que aumentar a quantidade de clientes está diretamente relacionado a aumentar a quantidade de colaboradores, eventualmente. Então, vai precisar de mais gente para atender ou mais gente para produzir, mais gente para manusear o produto, mais gente para entregar. Então, você aumentando a quantidade de vendas, você vai precisar aumentar a quantidade de colaboradores. Aumentando a quantidade de vendas e provavelmente a quantidade de colaboradores, você precisa aumentar a quantidade de controles que você tem. Você precisa aumentar a quantidade de controle. Uma coisa é você controlar 10 entregas por dia, outra coisa é você controlar 200 entregas por dia. Né? Então a gente tem todos os processos relacionados à entrega, seja ele produto ou serviço, e que são impactados diretamente.
né? Desde tudo, desde atendimento, né? Então, não, vou crescer agora. Vou começar a fazer uma campanha publicitária, vou contratar lá uma empresa de marketing estratégico que vai fazer uma campanha super bacana e essa empresa vai conseguir gerar muitos leads para mim. E aí o seu WhatsApp começa a receber 50, 100, 200 mensagens por dia. E aí a pessoa que está lá com o WhatsApp na mão, às vezes é o próprio dono da empresa, não consegue dar conta daquilo e aí não consegue responder, está jogando dinheiro fora. Então, quando você cresce, você tem que pensar em toda essa estrutura. Então, aumentou a quantidade de clientes, aumenta a quantidade de colaboradores, aumenta a quantidade de controles que você tem que ter, né? Quanto tempo você demora em média para atender um cliente que entra em contato com você? Se você não controla, você vai se perder no meio do furacão. E já que você está aumentando a quantidade de pessoas, de processos, de controles, você vai aumentar a sua própria responsabilidade pela gestão disso tudo. Quem tem uma equipe sabe, uma coisa é você ter uma pessoa te ajudando, outra coisa é você ter uma equipe de 6 pessoas, outra coisa é você ter uma equipe de 50 pessoas. São responsabilidades, esforços e habilidades completamente diferentes que você tem que desenvolver. Então, quando você cresce, aumenta a quantidade de clientes, aumenta a sua responsabilidade pela gestão das pessoas, pela gestão do negócio, pela gestão financeira, a sua responsabilidade aumenta. Eventualmente, você também vai ter um aumento dos investimentos, né? Se você tem equipamentos ou estrutura física para ampliar, crescer, vender mais também significa aumentar os investimentos. E se você está aumentando os investimentos, você também está aumentando os seus riscos. Isso faz parte. Então, isso tudo acontece quando a gente está falando de crescer no modelo de entrega, de canal de entrega físico. Aumentou seus investimentos, aumentou seus riscos, aumentou a quantidade de pessoas, necessidade de gestão. Obviamente, aumenta a pressão sobre o empresário e aumenta o desgaste emocional. Lógico que isso acontece. Não adianta tapar o sol querer tapar o sol com a peneira. Isso tudo vai acontecer quando a gente está falando de crescimento. E aí, quanto mais complexa é a operação do seu negócio, maior será o desafio, né? Se você tem um negócio mais simples do ponto de vista operacional, o que você está chamando de simples? Eu tenho um fornecedor que me entrega tudo que eu preciso, a hora que eu preciso e o meu produto é de venda rápida, o cliente chega, compra rapidinho, já leva ali no balcão na hora. É uma operação mais simples, ou não, é uma operação mais complexa. Eu não sei qual é a minha demanda, eu estimo a minha demanda, mas ela tem uma flutuação grande. Eu tenho que comprar produtos todos os dias de diversos fornecedores. Eu tenho que acertar ali, vou dar um exemplo clássico, por exemplo, um negócio extremamente complexo, um restaurante. Tem vários fornecedores ali, tem um fornecedor de verduras, legumes, tem o de carnes, tem os insumos mais... menos perecíveis, né? Arroz, farinha, açúcar, o que quer que seja. Você tem entregas em diferentes momentos, você tem que controlar todo um estoque, você tem muitos itens, você tem uma variedade de pratos que você oferece, cada um você tem lá a sua receita, então você tem que fazer uma estimativa ali. Cada pessoa que atende, você tem que ter um lugar, um espaço, uma mesa, um garçom, alguém na recepção, precisa ter alguém lavando a louça, precisa ter alguém fazendo a comida. Quando você aumenta a quantidade de clientes, tudo isso aumenta. Então, um nível de complexidade muito maior do que, por exemplo, você pegar e vender um único produto lá no balcão. Então, quanto mais complexo o negócio, maior é o desafio em termos de crescimento. Acho que ficou claro agora por que eu dei toda essa volta para dizer que não dá para comparar o crescimento do seu amigo empresário com o seu, se o negócio dele não é igual ao seu. Talvez para ele seja mais fácil, talvez para ele seja mais difícil. Então, os desafios, eles são proporcionais à complexidade da operação. Muito bem, então, entendido isso, vamos para o título, né, desse episódio, né? Crescer ou não crescer? Quando é que essa decisão, normalmente, ela chega para o empresário? Quando é que ela acontece? Normalmente, essa decisão vem da percepção do empresário de que existe oportunidade para crescer, né? Seja através de abrir filiais ou novas lojas, ou eventualmente até franquear o seu negócio,
seja lançando novos produtos, novos serviços dentro do negócio que já existe, e aí eventualmente você tem que aumentar o espaço para produzir ou para entregar aquele serviço novo. Seja através de novos mercados, não vou entrar num mercado novo, antes eu só vendia para hospital, agora eu vou vender para hospital e para escola, então é um mercado novo que eu vou entrar, ou vou entrar numa cidade nova, aí eu vou fazer nova loja em novo mercado, então uma loja nova numa cidade vizinha. Ou vou até criar negócios que são complementares, ali, aumentar o escopo do meu negócio, né? Então, negócios complementares ali, eu vou abrir, eu já tenho uma padaria, agora eu vou também oferecer o serviço de café da manhã dentro da padaria. Então, um negócio novo, né? Agora era só uma padaria, agora também é meio que um restaurante. Então, é um complemento para o seu negócio. E, obviamente, que isso significa que você está crescendo, mas significa que tem mais coisas para fazer. Então, esse pode ser o momento. Você identificou uma dessas oportunidades. Então, esse é um momento que você pode ter que tomar a decisão. Mas, normalmente, não é só ter oportunidade. Normalmente, essa decisão chega quando o seu negócio, do tamanho que está agora, nesse instante, ele já tem um resultado positivo que é bacana, que para você ele é legal, relevante, importante, inclusive que já te permitiu alcançar alguns objetivos financeiros de ordem pessoal, né? De repente já tem a tua casa, já comprou a casa de praia, o carro está novo, os filhos estão na escola que você gostaria. Então, uma série de coisas que são objetivos financeiros. Você consegue viajar ou mandar seus parentes, seus filhos para uma viagem todo ano. Então, você já tem ali um negócio estabilizado e você já chegou num ponto ali onde tem um determinado conforto. Você está sim numa zona de conforto porque já tem um resultado bacana na sua empresa. Então, isso é um ponto também que você precisa entender se você já chegou nesse momento. Porque tem empresário que ainda está tentando fazer o negócio dar certo. Ainda está tentando entender como é que faz para empatar ou para tirar uma graninha que faça sentido, né? Tem empresário que já está trabalhando, não está conseguindo nem um prolabore decente. Então, provavelmente, esse ainda não é o momento de pensar em expansão. Na verdade, você tem que pensar em como é que você viabiliza o negócio que você já tem. E, obviamente, isso pode significar ter mais clientes. Normalmente significa. Se o negócio não está fechando no azul, uma das possibilidades é que você tem pouco cliente. E aí você precisa crescer sim, mas não de estrutura. Você precisa crescer em eficiência. E é uma outra situação que não é disso que a gente está falando aqui hoje. Então, se você ainda não está no momento onde você está vivendo da empresa, você é um empresário, vive dos lucros da empresa e já conseguiu alguns resultados na sua vida, você pode estar pensando no crescimento sim. Se você ainda não chegou lá, talvez você ainda esteja pensando em viabilizar seu negócio. Quando o empresário chega nesse ponto, né, de que ele já tem ali o equilíbrio, já tem um resultado relevante no seu negócio, ele normalmente tem uma história para contar. E eu adoro ouvir as histórias, porque estão sempre repletas de superação de desafios. É raro encontrar um empresário que diz que foi fácil chegar onde ele chegou. Normalmente isso não acontece. Sempre tem os desafios no meio do caminho que são superados, senão ele não teria chegado até onde ele chegou. Então, normalmente o empresário está nessa situação, olha só, ele está numa zona que é uma zona de conforto, o negócio dele vai bem, e ele sabe o quanto que ele já ralou para chegar ali. Então, isso é um sinal de que, será que realmente faz sentido eu crescer? Não é melhor ficar onde eu estou, né? Já estou numa zona de conforto, já passei por tantas coisas, será que será que eu quero crescer? Ou será que eu não quero crescer? Né? E uma outra coisa que acontece, né, com esses empresários nesse momento, que eu chamo do momento da tomada de decisão, é que muitas das vezes eles estão no limite ali. Eles estão trabalhando pra caramba, passando mais de 10, 12 horas na empresa todos os dias. Eles gostariam de ter mais tempo. Eles não gostariam de trabalhar mais, eles gostariam de trabalhar menos. E aí tem muito empresário que entende que crescer significa trabalhar mais, já não dá mais tempo. Eu já não estou conseguindo tempo para mim, para minha família. Será que eu quero crescer? Será que eu vou crescer, vou trabalhar mais? Essa é a percepção que muitos empresários têm. E a gente vai chegar lá, porque tem um problema aí. Se você está nesse momento,
talvez você esteja num momento, você ainda não seja nem empresário, você seja empregado do seu próprio negócio. Você ser empresário, você precisa ter mais liberdade, ter mais condição de tomar decisões mais estratégicas e tomar ações mais estratégicas. Mas isso é uma outra história, eu já falei sobre isso num outro episódio do Daltoncast. Vou até deixar a referência aqui na descrição desse episódio para você ouvir depois e entender se você está nessa situação e como sair dela. Se você está nessa situação, talvez você precise ouvir esse episódio para entender como é que você faz para sair dessa situação. Então, esse é um momento que os empresários encontram. Muitas vezes eles já estão ali bastante assoberbados com a empresa do tamanho que ela está. Muito bem. Outra coisa que, e às vezes aumenta mais ainda a dúvida desses empresários, é a questão dos próprios processos e a própria gestão do negócio, do jeito que ele está hoje. Então, apesar dele estar dando um resultado bacana ali, você está ali ter conseguido chegar num ponto de estar tirando um resultado bacana, quando você olha para a sua empresa, ela não está assim uma beleza de organização, você não está com todos os processos redondinhos ainda, você ainda está ali estruturando seus processos, você ainda não tem ali, quando você olha assim, será que se eu botar mais volume aqui vai suportar? Será que se aumentar a quantidade de clientes aqui, esse processo do jeito que ele está, ele aguenta ou ele não aguenta? Ou ele vai explodir, não vai conseguir suportar o crescimento? Às vezes você olha ali para os seus processos internos e você vê que o negócio precisa de alguns ajustes. E aí, de novo, isso é mais um ponto que o empresário fica pensando ali, se cresço ou não cresço. Né? Melhor cuidar aqui primeiro, e que obviamente é um pensamento inteligente. Né? Eu costumo dizer que quanto mais eficiente for o negócio, mais livre é o empresário, maior é a possibilidade dele conseguir crescer. Né? Se desvencilhar ali do operacional, porque a empresa já roda sozinha. Então, no final disso tudo, quando ele olha e analisa todas essas coisas, ele fica ali, ele não sabe se é bom crescer ou se não é melhor ficar do jeito que está. Né? Porque, afinal de contas, ele já chegou numa situação ali de zona de conforto, ele sabe, ele não tem muita segurança de que a empresa suporta um crescimento, ele entende ali que a empresa crescer, ele vai trabalhar mais, então ele fica ali naquela dúvida cruel. E aí, crescer ou não crescer? Bom, aí você tem um ponto, uma encruzilhada, você tem que tomar a decisão. Talvez você tenha que tomar essa decisão agora. Você está nessa zona de conforto, se você não acredita lá, mas aí aparece uma oportunidade. Aparece uma oportunidade. Quando aparece uma oportunidade, é aí que se fica ainda mais complicado, né? Que você estava bem. Aí você percebe uma super oportunidade ali, e aí você tem que tomar uma decisão. E aí existem os empresários que tomam a decisão de crescer e os que tomam a decisão de não crescer. De novo, essa é uma decisão pessoal, mas obviamente ela tem implicações. Os empresários que definem, por exemplo, decidem não crescer, eles, obviamente, não é que eles vão largar de mão, mas eles vão criar uma estratégia de manutenção. Por quê? Porque não dá para ficar sem fazer nada, né? Eu costumo dizer que ou você está crescendo ou você está morrendo. Você pode decidir não crescer, não dar grandes passos, mas alguma coisa você vai ter que fazer para não morrer. Então, quando o empresário define que ainda não é hora de crescer, e de novo, essa decisão é no momento, pode ser que ele defina uma coisa agora e daqui a 6 meses defina uma outra coisa. Quer dizer, talvez você decida que ainda não vou crescer, mas daqui a pouco eu vou. E aí, aqueles que decidem não crescer neste momento, provavelmente eles vão trabalhar para manter ou para fazer melhorias ali marginais no seu resultado, ou para não perder resultado. Eles vão ali se posicionar, tentar se posicionar no mercado para tentar se defender ali de eventuais concorrentes que estão chegando a todo tempo. E eles vão ali, muitas das vezes, isso às vezes eles até usam como desculpa, já ouvi, né? Empresário dizendo assim, eu não quero crescer não, já tá bom, os clientes que eu já tenho já me dão um resultado legal. Só que tem um risco, né? Se seu resultado é baseado nos clientes que você já tem, na carteira de clientes que você já tem hoje, a grande questão é, por quanto tempo esses clientes permanecerão sendo seus clientes? O que faria esses clientes deixarem de ser seus clientes? Existe um risco, né? Porque a decisão do seu cliente comprar com você pode, na maior parte das vezes, não depender de você, e sim deles.
Então, existe um risco ali, aquela carteira se perde, envelhece, se muda, entra um concorrente novo, leva todos eles de uma vez só. Então, às vezes, não vou ficar do jeito que eu tô, não vou fazer nada, e aí o mercado não está nem aí para você, né? Para suas decisões e para sua crença de estabilidade, as coisas mudam, o cenário muda, e aí daqui a pouco você nem pode nem ter mais um negócio. Então, a questão de dormir ali sobre os louros da vitória que você alcançou até agora, talvez não seja uma decisão sábia no longo prazo. Mas, pontualmente, talvez você ainda tenha que fazer alguns ajustes no seu negócio para que ele cresça, para que você não caia ali no outro cenário. Então, lembra, eu falei, tem dois tipos de empresário. Quando chegam na encruzilhada, alguns definem manter a estabilidade, não crescer, ficar onde está, mas também tem aqueles que decidem crescer, pegar o caminho do crescimento. E aí, de novo tem dois. Qual é o problema desses que decidem crescer? O problema desses que decidem crescer é quando eles decidem crescer movidos por uma decisão que é emocional. Lembra, toda decisão que a gente toma, ela tem sempre um viés racional e um viés emocional. Dependendo da situação, dependendo da pessoa, ela tende a tomar decisões mais com base na emoção ou mais com base na razão. Ou alguns tipos de decisão ela toma de forma emocional, outros tipos de decisão ela toma de forma racional. Bom, tomar uma decisão de crescimento com base numa decisão emocional, mais emocional do que racional, significa algumas coisas. O que significa? Significa, primeiro, que aquela pessoa realmente tem muita vontade de crescer. Isso é positivo. Né? É uma emoção, está sendo movido pelo crescimento. A pessoa quer crescer. Não importa que ela está num nível que tem um resultado legal, ela quer crescer mais. Ela quer ter um resultado ainda melhor. Ela quer trocar o apartamento de 3 quartos por um apartamento de 5 quartos. Ela quer trocar o carro de 150 mil pelo carro de 300 mil. Ela quer continuar crescendo. Ela não está satisfeita. Ela é grata pelo lugar que ela chegou, mas ela tem ambições e quer continuar crescendo. Uma outra coisa que move, às vezes, o empresário ali de forma emocional é, às vezes, um medo de perder a oportunidade. Nossa, se eu não entrar agora de cabeça nisso aqui, se eu não aproveitar essa oportunidade que apareceu, talvez ela nunca mais apareça, eu vou perder, eu vou me lamentar o resto da vida. Então, muitas vezes, ele é movido pelo medo de perder a oportunidade. Agora, qual é o lado negativo de tomar decisões apenas com esse viés emocional? É não pensar nos impactos dessa decisão. Quais são os impactos dessa decisão no seu negócio atual? Por quê? Porque quando você está falando que você vai expandir o negócio, por exemplo, você vai abrir uma segunda loja. Abrir uma segunda loja significa que agora você tem que dividir a sua atenção. E se o negócio não estiver redondinho, funcionando sem você, se o seu negócio depende de você para funcionar, significa que quando você dividir a atenção, a performance vai cair. Por quê? Porque ele depende de você. E você agora só vai estar metade do tempo em cada um dos dois negócios. Se o seu negócio está assim hoje, talvez você tenha tomado uma decisão emocional sem pensar neste ponto, que é um ponto importantíssimo. E aí o que vai gerar esse crescimento? De cara ele começa a gerar sofrimento. Ao invés de você gerar alegria porque está crescendo, você começa a sofrer porque você vê que nem a primeira loja nem a segunda estão indo bem agora. Não só a segunda não está indo bem, como a primeira está com um resultado pior. E aí você vai aumentar o seu desgaste, o seu estresse. Por quê? Porque tomou uma decisão emocional. Se jogou de cabeça, achou que dava e foi. Quando viu que o negócio não era assim, que tinha outros impactos que ele não tinha considerado. E aí, muitas vezes, o empresário precisa voltar e dar um passo atrás. E é uma decisão sábia, né? Você entender que é hora de dar um passo atrás é uma decisão sábia. Se você conseguiu chegar ali, não tenha vergonha de dar um passo atrás, porque às vezes você precisa dar um passo atrás para dar 2 passos para frente. O pior é quando você não enxerga. E aí, quando não enxerga, o empresário pode estar crescendo e quebrando. E quando ele percebe, já pode ser tarde demais. Eu ouvi uma história uma vez, um amigo meu empresário
falando de um conhecido dele que também era empresário. Estava num ramo lá de alimentação e começou a crescer, começou a bombar e cresceu. Só que tinha um problema. Tinha um problema estrutural nesse negócio, na verdade um problema estrutural financeiro nesse negócio, que o ciclo de contas a receber dele era longo comparado ao ciclo de contas a pagar. Ou seja, quanto mais ele crescia, de mais capital ele precisava. Quanto mais ele crescia, de mais capital ele precisava. Capital de giro. Para o negócio crescer, era um negócio intensivo em capital de giro para crescimento. Ele não percebeu disso, começou a pegar capital de giro, pagando. Era um momento onde as taxas de juros estavam muito altas. O capital de giro é o dinheiro mais caro que existe para o empresário. E aí, quando ele percebeu, a dívida começou a aumentar e ficou impagável. E ele quebrou o negócio dele, porque cresceu rápido demais num modelo estrutural que não era favorável. Ah, não, então, mas como é que eu sei disso? Gestão, você tem que gerenciar o seu negócio, você tem que saber quanto é o seu prazo médio de recebimento, seu prazo médio de pagamento e como é que você faz para equalizar essas coisas. Se não tiver uma solução, você vai ter que saber que você vai precisar de capital de giro para crescer. E se você crescer muito rápido, você vai precisar desse dinheiro muito rápido e pode ser que tenha um problema. Então, talvez você precise tomar algumas decisões táticas dentro do seu negócio ou até mesmo estratégicas para corrigir esse problema para que você possa então crescer. Muito bem, então falamos que tem dois tipos de empresário. Tem o empresário que resolve não crescer e tem o empresário que resolve crescer movido por uma decisão emocional. Dalton, qual é a solução então? Bom, se você decidiu crescer, se a sua decisão é crescer, aliás, eu vou dizer, a minha opinião pessoal é sempre pelo crescimento. É uma coisa que eu acredito, e de novo, tá tudo bem você não querer crescer, mas é uma coisa que eu acredito, porque eu acredito que a gente deve colocar em prática todo o nosso potencial. Se existe potencial para crescer, eu acho que a gente tem que crescer. Se existe potencial para construir algo maior, eu acho que a gente tem que construir algo maior. Afinal de contas, não fazer significa desperdiçar esse potencial. E eu sei que muita gente deve estar falando assim, não, tá bom, mas dá um frio na barriga, Dalton. Potencial, concordo, tem potencial de crescimento, sim, mas e aquele frio na barriga, né? Como é que faz? Como é que eu combato essa insegurança que causa esse frio na barriga? Muito bem, primeiro, você tem que ter motivações emocionais. Assim como eu, você tem que acreditar que construir algo maior é um negócio muito bacana, é um negócio que te move. Então, não é que você vai deixar de tomar uma decisão emocional. Não, você vai acrescentar à emoção racionalidade. Mas a emoção ela tem que estar presente, senão você não vai. Se você não tiver vontade de crescer, racionalmente, o seu cérebro vai dizer para você ficar onde você está, na segurança. O que te faz, o que provavelmente te fez se tornar um empresário, depois da necessidade, foi a vontade de construir alguma coisa nova, de construir alguma coisa grande, de ser dono do seu próprio negócio. Então, essa vontade, se ela ainda existe, é que ela vai te mover para optar pelo crescimento. Ou seja, aproveitar exatamente que é possível, então eu quero. Agora, ela tem que ser uma decisão emocional fundamentada e muito bem fundamentada em decisões e atitudes que sejam racionais. O que eu quero dizer com isso? Você tem que analisar quais são os pontos que estão gerando insegurança, quais são os pontos de risco, qual é o impacto do crescimento, e aí você tem que combater essas causas dessas inseguranças. Você tem que preparar a si mesmo, enquanto empresário, para o crescimento. E é isso que muitos empresários não se deram conta. Quando você está falando em tomar uma decisão sobre crescimento, a mudança tem que começar por você. Porque você pode ainda não estar pronto para o crescimento. E se você ainda não está pronto para o crescimento, você tem que entender que a mudança começa por você. A empresa só muda quando o dono da empresa muda. A empresa não muda se o dono da empresa não mudar. Não existe isso. Não, eu vou agora contratar uma consultoria lá do cara, fortuna, e vou colocar aqui. Não vai. Se você não mudar enquanto ser humano, pessoa, empresário, líder, as coisas não vão acontecer. Por quê? Porque a sua empresa só existe porque você existe. E ela só funciona do jeito que funciona hoje
porque você faz com que ela funcione desse jeito. Se ela precisa ser diferente, para te dar confiança para crescer, a mudança começa por você. Aliás, isso é uma coisa importantíssima que muitas das vezes as pessoas não sabem. Bom, legal, Dalton. Então, vamos agora, já que você falou isso, o que é preciso então? Quais são as etapas para se preparar para o crescimento? Se você decidiu crescer, como é que você cresce? Então, de forma inteligente, sustentável. Bom, você cresce, como eu falei, mudando a sua mentalidade, cultivando em você mesmo uma mentalidade de crescimento. Como assim, Dalton? Você tem que se preparar para crescer. E essa preparação começa do ponto de vista emocional. Significa o seguinte, se eu olho para o meu negócio e eu penso, se a empresa crescer, eu vou trabalhar muito mais, você não vai querer que a empresa cresça, você vai ser um sabotador do crescimento da sua empresa. Você quer que ela cresça, quer ganhar mais dinheiro, quer gerar mais emprego, quer fazer a diferença. Mas você tem medo de que você vai trabalhar mais, você entende que você vai trabalhar muito mais se a empresa crescer. E isso não é uma verdade. Como assim, Dalton? Você vai trabalhar? Você não vai trabalhar mais se a empresa crescer? Se você fizer o dever de casa direitinho, não. Talvez, inclusive, seja a oportunidade para você trabalhar menos. Porque a vida não é sobre a quantidade de trabalho, de horas trabalhadas. É sobre a qualidade do trabalho que você executa. É sobre o resultado do trabalho que você executa. Então tem gente que trabalha 8 horas por dia e gera um resultado de 100. Tem gente que trabalha 2 horas por dia e gera um resultado de 1000. Então não é sobre horas trabalhadas, é sobre o resultado dessas horas trabalhadas. Que tipo de atividade você está fazendo? E aí os resultados estão diretamente relacionados às atividades que você está executando. Entende como isso é importante? Então, a gente está falando de autodesenvolvimento emocional. Você precisa se preparar emocionalmente para crescer. Por que emocionalmente? Porque muitas das vezes crescer significa abrir mão de controle. E muito empresário que é super controlador. Obviamente, não ter controle é péssimo. Agora, existem formas diferentes de ter controle. Tem gente que pensa que controle é assim, eu vou fazer tudo, porque eu vou fazer bem feito. Aí chega um momento que não dá mais, né? Chega no seu limite, não vai mais nada, a não ser controlar, a não ser fazer tudo na sua empresa, você não cresce. Parou, cresce. Lembra? Chegou no topo da capacidade do empresário, para de crescer. Agora, você pode controlar de outra forma. Você pode criar modelo de gestão, implementar um modelo de gestão para que você trabalhe menos e tenha mais controle. Olha que interessante. Então, o empresário ele precisa aprender a gerenciar o tempo e a produtividade dele. Precisa entender que ele precisa priorizar atividades. E precisa delegar. Eu costumo fazer um exercício muito bacana com os meus mentorados, que é eles elencarem todas as atividades que eles fazem ao longo de uma semana. E aí depois fazer uma análise crítica daquelas atividades, se perguntando a si mesmo, será que essa atividade deveria estar sendo executada por mim? Será que eu não devia ter uma pessoa na minha equipe fazendo isso? Para que eu pudesse fazer coisas que geram mais resultado? Então esse é um exercício bacana que eu faço com os meus mentorados e obviamente depois a gente trabalha nessa listinha ali, orientando o que fazer para aquelas listinhas ficarem menores e obviamente elas vão ser substituídas, né, por outras atividades que obviamente são mais táticas, estratégicas e que vão obviamente gerar mais resultado. Obviamente que além de trabalhar seu desenvolvimento emocional e trabalhar a sua produtividade, a gestão do seu tempo, não adianta. Para você crescer, você precisa começar a desenvolver habilidades, conhecimentos de empresa grande. Vai crescer, tem que mudar a forma como você faz as coisas. Então, que coisas? Você tem que desenvolver conhecimento sobre estratégia. Você precisa crescer. Aí você começa a ter que, não dá mais para crescer sem estratégia, porque eu tenho que começar a entender um mundo onde não sou só eu, onde você tem outros clientes, onde você tem fornecedores, onde você tem concorrentes, e tem que começar a pensar estrategicamente. Então você tem que começar a ser mais estratégico, você tem que desenvolver habilidades, conhecimentos que te permitam ser mais estratégico, ferramental, para ser mais estratégico. Esse investimento você vai fazer em você enquanto empresário.
Você precisa desenvolver ainda habilidade de liderança. Você vai crescer, você vai ter mais colaboradores. Não dá mais para fazer de qualquer jeito. Aquilo que funcionava com 2 não vai funcionar com 20. As pessoas são diferentes. Então, se você tem 3 pessoas na sua equipe, você tem 3 pessoas diferentes entre si e diferentes de você. Se você tem 20, nossa, agora você tem 20 diferentes entre si e diferentes de você. Então você precisa se tornar um líder melhor, você precisa entender como motivar, engajar os 20 do mesmo jeito que você fazia com os 3, ou talvez nem fizesse com os 3, mas agora você vai ter que fazer com os 20. Então você precisa desenvolver a habilidade de liderança e você precisa desenvolver a habilidade de gestão. Não tem jeito. Você precisa desenvolver as habilidades do que eu chamo de tríade do crescimento empresarial. Como assim? Tríade do crescimento empresarial. Aquilo que faz com que as empresas consigam crescer de forma inteligente. Estratégia, gestão, liderança e gestão de pessoas e gestão empresarial. Essa tríade, saber liderar as pessoas, saber definir e implementar e revisitar a sua estratégia e saber como montar, criar e aplicar um modelo de gestão dentro da sua empresa são as habilidades principais, fundamentais, essenciais para permitir que uma empresa cresça. Você pode adquirir isso de que forma? Há diversas formas. Você pode começar a ler um monte de livros sobre esses temas. Você pode procurar na internet lá ou em universidade, né? Fazer o tradicional, o presencial, cursos, treinamentos. Tem alguns tipos de curso que eu digo que são meio perda de tempo. Então, procura direitinho, pesquisa direitinho, que tem muita coisa que é enrolação e que tem pouca aplicação prática. Mas é uma forma. Ou você pode, como os meus clientes fizeram e estão fazendo, contratar um mentor para orientar nesse caminho. Porque aí é uma coisa mais direcionada, focada ali no seu negócio, na sua empresa, na sua necessidade imediata. Então é um negócio muito mais... o processo é muito mais rápido, é muito mais acelerado e, obviamente, produz resultados muito mais rápidos. Então, é necessário que você trabalhe essa mentalidade de crescimento. Então, você tem que mudar em você mesmo. Se você quer que a sua empresa cresça, primeiro você tem que mudar. Legal. E aí, você tem que, inclusive, utilizando ferramentas da tríade do crescimento empresarial, aí tudo vai ficar mais fácil. Por quê? Por exemplo, quando você fala assim, você vai usar estratégia, por exemplo, para avaliar oportunidades que você percebe de crescimento, mas de forma profissional. Vai analisar do ponto de vista estratégico. Você vai definir hipóteses, você vai fazer análise de viabilidade, você vai validar essas hipóteses, você vai entender direitinho o posicionamento da sua empresa, o que precisa acontecer para você estar melhor posicionado. Como é que você vai fazer? Você vai crescer, vai precisar de mais clientes, como é que você vai atrair mais clientes? Você vai usar estratégia. Então você vai pensar de forma estratégica, você vai avaliar oportunidades, não com base no emocional, com base no impulso, com base no achismo, não. Você vai desenvolver metodologias, você vai aplicar metodologias estratégicas para definir se aquela oportunidade é uma oportunidade boa ou ruim. Algumas vezes na minha vida eu fui procurado por algumas pessoas conhecidos, né? Parente de parente, conhecido de parente e tal, pedindo para eu fazer avaliações de oportunidades que as pessoas tinham entendido e 99% das vezes eram roubadas totais, né? E a pessoa me pedia orientação e eu perguntava: você quer que eu te dê a minha opinião profissional? Isso aqui são pontos que podem fazer esse negócio dar errado. E 90% das vezes as pessoas me ouviram. Não sei o que aconteceu com as que não ouviram, né? E implementaram a si mesmo. Mas precisa de uma análise estratégica para você entender se aquilo é uma oportunidade ou se é só uma roubada. Quando a gente está falando, por exemplo, de gestão empresarial, a gente está falando de estruturar a empresa, né? Preparar a empresa para crescer significa que você tem que afinar os processos, tem que definir, né? Eu costumo dizer, toda empresa tem processo. Às vezes não está formalizado, não está desenhado e não está otimizado. Está capenga. É igual o motor rodando sem óleo, né? Está batendo, está desgaste, está gerando desgaste desnecessário, perda de energia. Então, processo toda empresa tem. Alguns melhores do que outros. Alguns têm uma grande confusão e isso é um processo. O processo é grande confusão. Então,
precisa trabalhar na otimização dos processos, né? Você precisa definir indicadores, você precisa começar a olhar os números, você precisa acompanhar o DRE do seu negócio, você precisa saber qual é a margem, você precisa implementar um modelo de gestão. Então, duas grandes bases, né? Processos bem definidos, principalmente os processos críticos, e um modelo de gestão bem implementado para que você tenha, de fato, controle sobre o seu negócio. Até porque, para fazer análise de viabilidade e crescimento, você tem que saber qual é o resultado atual, quais são as margens atuais e como é que essas margens se comportam quando cresce o negócio. Porque tem isso, às vezes você cresce e você capta margens menores, e aí você faz uma consideração errada achando que a margem vai ser igual à margem que você tem hoje. Pode não ser. Mesmo assim, pode ser interessante crescer. Mas você precisa conhecer os números, acompanhar indicadores. Você precisa ser um gestor, né? Lembra que eu falei que você não está mais na operação, você está na gestão? O que significa, Dalton, um empresário que é um gestor? Significa que você vai chegar, você vai abrir seu computador, ou você vai ver impresso na sua mesa relatórios, análises, gráficos, indicadores que a sua equipe preparou para você poder tomar decisões. Isso é gerenciar um negócio. Se a sua vida não é assim, se essa não é a atividade principal do seu dia, você precisa investir na implementação de um modelo de gestão. Isso é que eu faço. Trabalho muito com muitos empreendedores esse modelo, melhorando modelos de gestão que já existem, mas que podem ser melhorados, e até implementando do zero o modelo de gestão. Meia confusão aqui, não se preocupe. Para tudo tem solução. Vamos por etapas, vamos começar assim, depois assim, depois assim, depois assim. E a gente implementa um modelo de gestão. E ele nem vai precisar fazer uma pós-graduação em gestão empresarial, sei lá, na universidade mais famosa da parada. Ele vai fazer isso muito mais rápido, vai aprender na prática como é que implementa um modelo de gestão. E pessoas, né? Ponto crítico de qualquer coisa, de qualquer negócio, são as pessoas. Então você tem que se preparar para o crescimento, significa que você tem que ter na sua equipe só gente fera, só pessoas excepcionais. Não dá para se contentar com pessoas meia boca, com pessoas mais ou menos. Você quer crescer, você tem que ter gente boa para te ajudar a crescer. Gente ruim só dá trabalho. Ah, Dalton, você é malvado. Não, não sou malvado. Tem um monte de gente boa precisando de oportunidade. Tem um monte de gente que ainda não é boa, mas tem potencial, precisa ser desenvolvido. Então, quando eu falo de ter gente excepcional na equipe, não estou falando para você mandar todo mundo embora, não. Estou falando para você aprimorar seus processos de seleção. Estou falando para você entender as demandas e necessidades de cada um e investir em desenvolvimento. Estou falando para você reconhecer essa galera, senão ela vai embora. Estou falando para você ser um grande líder, porque as pessoas pedem demissão dos seus líderes e pedem demissão porque não vem oportunidade de crescimento naquele local. Se você é um grande líder, se você proporciona para as pessoas oportunidade de crescimento, elas vão querer ficar com você. Então, escolher as pessoas certas, desenvolver e manter essas pessoas para que elas sejam as peças fundamentais e os impulsionadores do seu crescimento. É assim que a gente se prepara para crescer, com estratégia, com gestão e com pessoas. Essas são as dicas para quem quer crescer, para quem optou pelo caminho, pela direção do crescimento. Mesmo que ainda não esteja preparado, vai se preparar e vai crescer, porque não quer ficar para trás. E se você precisar de ajuda em todo esse processo, você sabe que pode contar comigo a qualquer momento. Pode me enviar um e-mail lá no contato@daltonribeiro.com.br. Se preferir, pode entrar lá no meu site, daltonribeiro.com.br, e lá tem o link para você falar diretamente com o meu WhatsApp. Aliás, lá nas minhas redes sociais, lá no Facebook, lá no Instagram e lá no Threads, agora também tem a rede nova, Dalton Ribeiro BR, é o meu perfil para você seguir, e lá você também consegue me enviar mensagem e até entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Tem lá no link do meu perfil, tem lá o link para você falar comigo pelo WhatsApp. A gente marca um bate-papo, troca uma ideia e quem sabe eu vou ser o seu mentor para te ajudar a crescer, para implementar na sua empresa a tríade do crescimento empresarial e assim possibilitar que você
cresça de forma sustentável, de forma inteligente. Se você curtiu esse episódio, não esquece de avaliar e botar as 5 estrelinhas. Se você estiver vendo numa plataforma de áudio, marca ali o gostei e compartilhe, marque, salve esse episódio, compartilhe esse episódio com outros empresários que podem estar exatamente nesse ponto da definição, crescer ou não crescer. Quem sabe você vai ajudar os seus colegas empresários a tomarem decisões mais inteligentes. Esse foi mais um episódio do DaltonCast, Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até o próximo episódio.